pô, já tenho meu celular, então vou ali fazer vídeo, stories, tá safe. Mas não é. Porque se você quer construir um modelo de negócio próspero, você tem que ter os seus processos, você tem que ter ali pessoas, você vai precisar crescer. Não é só mais um celular, não é só mais vídeo, não é mais só sobre arte. Agora eu preciso trazer para o negócio, eu preciso transformar isso aqui em um modelo de negócio que realmente me gere resultados. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores do digital. Aqui eu trago grandes nomes, tanto de empreendedoras do offline, do digital, quanto quem está nos bastidores também de grandes negócios, para nós falarmos sobre venda, sobre posicionamento, sobre empreender, sobre o desafio de empreender sendo mulher. E eu sei que por muitas vezes você acompanha os stories de empreendedoras que possuem muitos resultados e você se compara, você compra aquela ideia de vida perfeita, de tudo impecável, como se não houvessem pontas soltas. Só que o nosso objetivo aqui é justamente abrir quais são as pontas soltas que nem sempre vão parar nos stories, que nem sempre vão parar no feed. Então aqui é você entender que sim, por trás de grandes resultados, também exige bastante responsabilidade, decisões difíceis, momentos de solidão, insegurança, medo, incerteza e tudo aquilo que você provavelmente está enfrentando aí do outro lado. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e também fundadora da maior comunidade feminina de posicionamento do Brasil e da Europa. E se você quiser saber mais sobre a comunidade Wonder, se posicionar entre as 1% mais bem pagas, na descrição desse vídeo abaixo vai ter o link para você garantir o seu lugar na lista de espera e aguardar a nossa próxima turma, a nossa próxima abertura. E esse podcast aqui, ele é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios do futuro. Então, se você quer se tornar infoprodutora, fazer a venda dos seus cursos, consultorias, mentorias, pode conhecer mais a plataforma também no link que vai estar na descrição. E nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like abaixo, de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante pra gente. Eu falo isso em todo episódio e eu vou continuar a reforçar, porque se você teve um insight ao longo desse episódio, ou se você já assistiu outros e isso te deu um alívio, isso te deu um... não sou a única que está passando por isso, pensa em quantas outras mulheres talvez não estejam precisando ouvir exatamente o que nós falamos aqui. E você tem o poder de passar a nossa mensagem adiante, de passar o nosso movimento adiante, se você simplesmente se inscrever aqui e compartilhar com outra empreendedora que você conhece, ou compartilhar até mesmo nas suas redes sociais. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast, porque quanto mais você avaliar, mais nós vamos subindo no ranking e alcançando mais pessoas. Bom, avisos dados. Hoje, o nosso episódio ele vai ser bem especial, porque hoje nós vamos falar sobre uma das profissões mais promissoras do digital, que mais crescem. A demanda está cada vez mais alta. Então, tanto para você que é infoprodutora, que é empreendedora e quer contratar, quanto para você que está ainda tentando identificar o que eu consigo fazer, que nicho eu consigo encontrar no digital, que profissão seguir lá dentro, talvez você encontre a resposta aqui hoje. E como convidada, ela transformou o celular em um negócio e a criação de stories em uma profissão. Com método, comunidade e projeções de múltiplos dígitos por aí, múltiplos milhões. Atua nos bastidores de grandes marcas como Samsung, Lollapalooza, Rock in Rio e Amazon e forma a nova geração da Creator Economy. De estagiária a sócia, do norte ao Brasil inteiro, e hoje ela senta aqui para contar a verdade nua e crua do digital.
Com vocês, recebam Malu Andrade. Seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui. Uma curiosidade, né? É que é o meu primeiro podcast. E eu sempre tive uma meta de participar. Então, muito obrigada. Tô muito feliz. E vamos lá. Tô super pronta para abrir esse jogo, falar sobre essa nova profissão e contar todos os desafios. E enfim. Ai, que delícia. Gente, eu fico muito emocionada, tá? Quando as pessoas falam assim, Maia, que nem evento presencial, rola muito das alunas falarem, Maia, é meu primeiro evento. Maia, eu andei de avião pela primeira vez para estar aqui. Eu fico, meu coração, fico muito feliz. É muito legal, né? Porque eu sou o time das pessoas, das mulheres, que faz aquele mapa dos sonhos. E aí, estar em podcast, palestrar, são coisas que estavam no meu. E hoje, estar aqui com uma pessoa que eu admiro, que eu, inclusive, assisto, é, assim, gratificante. Estou muito feliz. E é muito bacana você trazer isso, porque muitas mulheres que estão assistindo estão na mesma posição que você estava alguns meses atrás, um ano atrás, que é o de espectador. E às vezes a gente fica tão nessa posição de espectadora que a gente nunca imagina que a gente pode estar no palco também e ser a protagonista da história. Então, que bom que seja o primeiro de muitos podcasts, não tenho dúvida disso. Seja muito bem-vinda. E, Malu, queria que você começasse já contando um pouco de qual foi, assim, a maior ponta solta do seu começo. Quanto tempo você está no digital? Qual foi as maiores pontas soltas? Nossa, para falar de começo, assim, são muitas camadas. Eu sou muito nova, eu tenho 24 anos, mas são muitas camadas, né? Eu tô nesse mercado de produção de conteúdo desde 2016. Caramba. E em 2016, nada disso era intencional, né? Mas eu venho de uma família de mulheres empreendedoras, com alma de empreendedoras. E aí, desde o começo, eu vi isso como algo que eu queria para minha vida. Eu não queria trabalhar nos sonhos de outras pessoas. Eu queria, como a minha mãe, como a minha avó, trabalharam nos próprios sonhos. E aí, então, em 2016, eu comecei a ter o meu próprio negócio. O que é que eu fazia? Com 16 anos, eu vendia brownie na escola. E nessa época, assim, eu mesma fazendo as minhas próprias coisas para ter o meu próprio dinheiro, porque a minha mãe nunca pegou leve comigo. Ela nunca foi dessa mãe que, vai sair, filha? Toma aqui 50, 100 reais. Não, é tipo assim, vai sair, você tem o seu próprio dinheiro? Então, eu precisei, muito jovem, batalhar por isso. Então, eu vendia brownie. E aí, depois de um pouco tempo, elas começaram a querer empreender em uma loja de roupa. E elas começaram elas duas. Minha avó é costureira de mão cheia. E aí, minha mãe, ela fazia administração e saiu da empresa que trabalhava para construir esse negócio. E elas passavam por momentos que, tipo assim, cara, eu não tô vendendo. A gente tem uma loja física, mas as pessoas não vão até lá. Sem previsibilidade. Sem previsibilidade. E eu pensei, cara, posso ajudar vocês. Porque eu, desde sempre, acreditava no poder do conteúdo e no poder da internet. Então, o meu primeiro contato foi em 2016 com essa marca para produzir conteúdo. Eu mexia no e-commerce, né? Eu fazia o posicionamento da marca, eu fazia a marca alcançar mais e melhores pessoas, clientes, através da produção de conteúdo. E só que a minha maior ponta solta era que tudo isso era feito no feeling. Então, eu não sabia o porquê das coisas. Eu fazia, eu via que dava certo, mas não tinha um porquê. Algo por trás, uma metodologia, não tinha processo, era muito no feeling. E aí, às vezes, alguma coisa dava certo e eu pensava, como que eu posso reproduzir isso? Eu não sei, porque eu não sabia o porquê. E aí, além disso, também, uma das minhas maiores pontas soltas era, além de fazer tudo no feeling, era não ter uma visão de negócio em relação a isso. Então, o que aconteceu comigo? Eu me atrasei muito por conta disso. Eu não via isso como um modelo de negócio. E a minha mãe, minha avó, minha família em si, me pressionava muito no sentido de, você já acaba a sua escola, o que você vai fazer? Qual vai ser a carreira que você vai escolher? Qual sua carreira? Não dá para você ficar aqui na nossa loja só produzindo conteúdo e mexendo na internet. Que essa era a mentalidade. O que você vai fazer? Tá na hora já de pensar na faculdade. As pessoas enxergavam muito como um hobby. Não uma coisa como séria. Uma ajudinha ali. Não enxergava o resultado que aquilo estava fazendo e o meu potencial por trás disso. Então, o que você vai fazer? E aí, o que eu vou fazer?
E começou uma pressão, um negócio absurdo dentro de mim. Então, esse foi uma ponta solta e um desafio muito grande que eu passei de o que eu vou fazer? Eu não tenho clareza, eu não quero fazer medicina, eu não quero ser advogada, eu quero mexer com o que eu já sei, o que eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de criar um universo de marca através de uma produção de conteúdo inteligente. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou entrar? Não quero fazer cinema na faculdade. E aí, por muita pressão disso, o que tem que fazer, eu entrei numa faculdade de marketing. Ou seja, eu fiz mais uma conta para eu pagar. Entendeu? E a mãe e a avó pensando, e aí, minha filha? Você não vai se decidir, E detalhe, o principal desafio vem agora. Eu entrei no final de 2019. E foi logo pandemia. Loja fechou. A gente não conseguiu. A gente tinha muita roupa, muita coisa para vender e não deu. A gente precisava fechar, a gente precisou vender maquinário, porque a gente fabricava. Caraca. Era muito investimento e a gente não conseguia mais pagar, porque as pessoas não queriam mais sair. Fora Elas que a queriam... margem geralmente Exatamente. é muito baixa. De Elas produtos. queriam ficar em casa, se resguardar, comprar coisas necessárias e roupa era a última coisa que as pessoas queriam comprar. Consumir. A gente não sabia nem quando ia sair de casa de novo para que comprar Exatamente. roupa. E como eu não tinha esse conhecimento, essa expertise mesmo, era tudo muito no feeling, eu não soube transformar esse momento em algo palpável para a marca. Eu não consegui, nem eu, nem minha mãe, nem minha avó. Então, a gente fechou, quebrou, real. E aí, minha faculdade de presencial foi pro EAD. Eu fiz 3 meses de faculdade, ou seja, eu não consegui fazer network com ninguém. Eu não consegui nem conhecer meus professores. Da faculdade, você não consegui. Eu não vivi isso. E, enfim, me tranquei em casa e eu pensei, caramba, estaca zero de novo. O que eu faço? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Passei esse tempão sem trabalhar, sem nada, vivendo muito na dependência, e isso me deixou numa crise existencial muito forte, porque eu dependia muito da minha família para qualquer coisa da minha vida. Se eu precisasse comprar algo pessoal, eu precisava pedir ajuda. E isso me tornou uma pessoa muito dependente e, ao mesmo tempo, inconformada. Eu não me conformo com essa vida, eu não me conformo com esse estado que eu tô. Na pressão e nessa coisa, na minha pressão, dessa vez voltou para mim, na minha pressão, né, mental, psicológica de preciso me agilizar. Fui trabalhar no modelo CLT, tradicional. Ganhava aí uns R$ 1.200 por mês, carteira assinada mesmo. E o que você fazia nesse emprego? Eu vendia cortinas de alto padrão. Oh, meu Deus, que específico. Juro. E aí, eu comecei a mais uma crise existencial. Pô, não é aqui que eu quero estar, não é dessa forma que eu quero viver, não é atrás de um balcão, não é construindo o sonho de uma outra pessoa, nada contra, mas eu não exercia o meu potencial, as minhas habilidades, o meu lado criativo, nada ali fazia sentido para mim. Foi aí que eu comecei preciso ir atrás do que eu vou fazer para voltar a trabalhar com produção de conteúdo, eu me lembrava sempre, cara, pra ter noção, Maia, vendendo cortina, certo? E aí eu começava a ver que a empresa ela não estava indo. Eu falei, gente, vamos rodar o Instagram de vocês, vamos fazer vídeo pro YouTube, ensinando como essa cortina combina em ambientes diferentes, vamos fazer criativos, vamos fazer coisas. E aí o dono ficava assim, o que essa menina tá falando? Ela tem aí os 19 anos, 20 anos e tá querendo... Não funciona. Aqui as pessoas vêm até, batem na minha porta, você tem que atender, você tem que ligar, bater sua meta de ligação. E eu... Então, de uma forma muito caricata. Exatamente. E aí foi nesse momento que acontece uma pequena virada de chave, que foi quando eu comecei a ir atrás. Eu entrava no Instagram de marcas, de audiovisual, de produtoras audiovisuais, de agências de marketing, e começava a mandar mensagem. Começava a interagir com as pessoas para ver se alguém me notava. E aí? Conseguisse uma oportunidade. Tem alguma coisa aí pra eu fazer, sabe? E foi aí que eu conheci o Lucas, que hoje é meu sócio, meu noivo. Ele tem uma produtora audiovisual. E eu mandei, na caixinha de perguntas dele, falei assim, quais são suas 3 principais referências de marketing? Não sabia nem o que eu queria de resposta, eu só queria puxar assunto. E aí ele, que menina interessante, vou aqui conversar com ela.
se interessou por marketing, vamos falar de marketing. A nova forma de você chamar a atenção do boy, gente. Exatamente. Olha aí, você várias, tem que ser inteligente. várias iscas. E aí ele... E a gente conversa vai, conversa vem. Eu sei que ele viu potencial em mim, coisa que ninguém tava vendo. Na empresa que eu tava, não tinha isso. E ele falou assim, vem cá. A produtora, ela funciona até 6 horas da noite. Se eu abrir uma exceção de 3 vezes na semana a produtora ficar aberta até, sei lá, 9 horas da noite, você vem aprender um pouco como funciona isso aqui, entender como que tu pode agregar aqui na produtora, que eu gostei do que você falou pra mim, etc. Eu falei assim, vou. Era a primeira vez na minha vida que uma porta realmente estava sendo aberta pra mim e que eu tinha vontade de passar por ela. Muitas vezes eu fui empurrada, né? Era na pressão, etc. Muitas vezes eu fui empurrada. Vai nessa porta aqui e se vira. Nessa, não. Eu vi uma oportunidade, eu gostei, ele abriu uma porta pra mim, eu falei, eu vou. Só que eu conciliava isso com faculdade, com emprego CLT, com eles, né? E aí tudo eu fazia de ônibus. Então pegava ônibus. Gente, eu passava, 4 horas da minha vida, eu investia em transporte público. E eu já vivi cada coisa. Isso na época você morava onde? Eu morava em Fortaleza. Fortaleza. E aí eu passei por cada coisa dentro desse universo que eu vivia, gente, meu Deus, eu preciso mudar minha vida. Então, foi ponta solta, foi desafio, foi tudo isso ao mesmo tempo, nesse meu começo. Eu não via que alguma coisa ia dar certo pra mim. Eu sentia que tudo era uma grande luta, um grande peso. Eu não via uma luz no fim do túnel, nunca. Eu achava que eu nunca iria conseguir fazer o que eu realmente gosto. Eu levei muito tempo pra me encontrar profissionalmente, pra fazer o que eu amo de verdade. Então, assim, uma parcela de... Eu dou muitos créditos e mérito pro Lucas, porque ele foi a pessoa que realmente olhou pra mim e falou, cara, potencial, muito bom, vem pra cá. Ele não sabia nem o que eu poderia fazer, mas ele me colocou lá. E aí ele olhou pra mim e falou assim, já sei, tu vai ser social media estagiária da minha produtora. E por meses eu trabalhei de graça, porque ele não queria me pagar. Tipo assim, tu tá aprendendo. Assim, esse boy, e aí, Lucas? Tá aprendendo, aprende aí que eu vou te ensinar. Cara, tá bom. Gostei de estar lá. Eu vi, era tipo assim, era 12... você tava aprendendo. Tava aprendendo, era 12 homens, tá? Num lugar, assim, minúsculo. Muitas câmeras de cinema, muitas coisas. E, nossa, o heterotop, assim, o cheiro era inacreditável. Eu lembro como se fosse hoje. Às vezes eu tava lá... O que eu tô fazendo aqui? Será que é aqui mesmo? E ele, vai, não sei o que, é muito bom, parabéns. E foi nesse momento, realmente, que eu tive uma virada de chave e que deixou de ser ponta solta e começou a ser realmente uma porta aberta para um novo universo. Então, caramba. São muitas camadas. Eu passaria, assim, facilmente 4 horas falando só desse começo, que foi muito desafiador, foi cheio de pontas soltas, mas que o principal é que eu não desisti. Eu sempre tinha na minha cabeça que, cara, se eu quero, eu consigo. Não sei como, mas eu vou. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou. E eu vejo que, assim, a Gen Z, que é a nossa geração... Claro, muitas pessoas tratam ainda a Gen Z como adolescente. Só que a Gen Z tá aí nos seus 28, os próximos CEOs, são os próximos milionários do mundo. E o que eu percebo? Que, primeiro, todos passaram por essa dificuldade na construção de carreira. Porque nas gerações anteriores, era um modelo de sucesso muito pré-estabelecido que as pessoas apenas seguiam. Então, você pode fazer essa profissão aqui. Se você tem essa condição, você vai fazer isso aqui. Se você tem essa condição, você vai fazer isso aqui. Quando entra a Gen Z, nós temos um mar de possibilidades. E isso é muito bom, só que ao mesmo tempo isso é extremamente assustador. Por quê? Porque eu tenho um mar de possibilidades. Então, se nada é certeza, tudo é possibilidade. E aí, todo mundo que eu converso, assim, que é Gen Z, fala a mesma questão. Eu não sabia para onde eu iria, o que eu iria fazer. Eu sou geminiana, então eu também tinha... Geminiana e artista, eu sou atriz. Então, eu tinha muito isso de ficar migrando entre profissões. Então, eu trabalhei um pouco de tudo. Fui babá, jovem aprendiz em administração, web designer, babá, fui maquiadora. Maquiadora, babá, web designer. Que mais? Fui social media também. Então, tudo que eu podia
trabalhar, já cheguei a estudar um pouco de biologia, porque eu queria ser bióloga. Do nada. Juro, personal Do trainer. Personal trainer eu já quis ser também. Eu já quis ser professora de vôlei, porque eu jogava vôlei também. Então eu fazia teatro, Eu jogava jogava vôlei. Exato. Então, assim, eu realmente, cada semana, eu pipocava em uma área diferente, uma profissão diferente. E o que eu percebo, e até me colocando assim, no lugar dos meus pais, dos nossos pais, que realmente deve ser assustador. Muito. Imagina que eles nasceram com um modelo pré-estabelecido. Olha, você vai fazer carreira nisso e pronto, porque essas são as possibilidades. E, de repente, o jovem, ele não sabe o que ele quer fazer. Deixa eu te E ele contar não uma se coisa. movimenta para tomar aquela decisão também. Eu... Não muito a minha mãe. Minha mãe, ela já tem essa... Também tem, mas ela tem uma pegada muito mais aberta, mente aberta. Tipo, vai lá, tô contigo, só que ao mesmo tempo, e aí? Tá dando certo? Se não, Sim. vamos... Mas a minha avó, ela sempre esteve presente na minha vida. Sempre, sempre. Sempre morou com a gente, enfim. Ela era, assim, a pessoa que mais me fazia uma pressão psicológica, num bom sentido. Eu Sim, entendo sim. ela, totalmente, eu entendo. Ela só queria o meu melhor. Só que até ela ver o meu melhor, foi muito desafiador pra mim. Foi muito... Eu ficava o tempo todo, tá, eu acho que realmente ela tá certa. Eu tenho que ceder a isso. Eu vou ter que arrumar alguma outra faculdade, porque a de marketing eu já tô vendo que não Não vai, tá indo. não vai me dar esse diploma que ela tá dizendo que eu tenho que ter. E aí eu já vejo cogitei fazer direito. só O que para não tem preencher nada a ver comigo. Entendeu? Não, e eu vejo que teve muito. Quando veio a pandemia, é como se tivesse tido de fato uma separação na Gen Z entre alguém que deu muito certo e alguém que tá dando muito errado até agora. Muito. Então, assim, que realmente, nossa, a pandemia, ela me transformou, só que no sentido ruim. Então, a gente tem esses dois polos que são extremos. Então, Gen Z, ou você deu muito certo, você tá em algo próspero, você construiu alguma coisa que tá crescendo, ou você entrou em uma carreira que você tem muita clareza, ou você tá totalmente, assim, fracassado, tô desmotivado, não tem clareza de nada. Então, realmente, a pandemia ela foi uma divisão para essa geração. E o meu maior medo era estar nesse lado negativo. De Muito. quem tá fracassado Muito. e não fiz nada, não construí Porque, assim, nada. do ambiente que eu vim, nunca foi algo luxuoso. Sempre foi muita luta no sentido de querer fazer melhor e ser melhor. E aí, eu já estudei em escola pública, enfim. Eu via situações que eu pensava, gente, olha o ambiente que eu tô. Por exemplo, na minha faculdade, por que eu falei do diploma do marketing, né? Porque na minha vez, o meu professor ia embora de ônibus comigo. Então, eu olhava para aquilo e eu falei, gente, não é assim que eu quero. Não é isso aqui que eu quero ser, viver, ter. Eu não almejo isso. Então, eu tive muito essas crises existenciais comigo mesma, de tipo, tá certo o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo boas escolhas pra mim, pra minha vida, pro meu lado Tem profissional. muito aquela sede da liberdade e justamente dessa conscientização. De calma, as pessoas que estão em níveis acima de mim, elas estão vivendo a mesma realidade, então Que não é eu. isso que eu quero pra mim. É uma consciência que é como se as outras gerações, elas tivessem tanto respeito, não digo nem medo assim, mas é respeito mesmo pelo professor, pelas pessoas mais velhas, que elas não chegavam a se questionar. Exato. E a nossa é uma geração muito questionadora, então a gente questiona, tá, mas calma. Se ele que estudou muito mais do que eu, se dedicou muito mais do que eu, está vivendo a mesma situação que eu estou vivendo aqui, então por que eu vou me dedicar tanto? Então é uma geração muito questionadora nesse sentido. Nossa, eu sou muito questionadora. Eu ficava me questionando horrores. E tipo assim, eu sozinha. E isso me matava por dentro, porque eu não podia dividir isso com os meus dentro de casa. Imagina, eu chegar pra minha avó e falar assim, vó, mas não faz sentido nenhum. O meu professor, ele tá voltando de ônibus junto comigo. Que balança é essa, sabe? Ela ia olhar pra mim, tipo, minha filha, por Só favor, senta e né? faz. Só senta e faz, vai estudar. Isso é uma desculpa que você tá arrumando pra não estudar. É isso mesmo, sabe? Então, esses questionamentos, eu comecei a poder dividir com o Lucas, porque ele já fazia parte do ambiente que eu queria estar. Eu podia ter conversas com ele que eu não podia ter em casa. Então, foi muito... por isso que eu falo, foi uma virada de chave depois que ele entrou na minha vida, porque eu pude desopilar no sentido de tudo que eu carregava na minha mente para mim mesma, eu pude dividir e ele
ele é muito processual, ele é muito estratégico, ele conseguia ter um começo, meio e fim para os meus pensamentos, que eu pensava, nossa, realmente é isso. E foi quando eu comecei a crescer de fato, sabe? Então, graças a Deus, deu tudo certo, mas realmente foi um desafio muito grande, foi uma ponta solta muito grande no meu começo. Eu me senti muito só e o ambiente que eu estava, as escolhas que eu estava fazendo me atrasaram. Eu tenho isso comigo. E antes da gente ir para as perguntas mais profundas e até algumas técnicas, você topa um bate-bola? Claro. O aplicativo que você mais usa além do Instagram? CapCut. Um story que você nunca apaga? O story que eu nunca apago é do dia que eu virei a câmera pro meu irmão e falei assim, tu vai morar em São Paulo comigo? E ele falou, ai, não sei. E hoje ele tá morando aqui. E nesse dia, eu nem tinha pretensão de vir morar aqui. Então, assim, eu nunca vou apagar essa story, porque é uma lembrança que eu tenho comigo que tudo que eu falo, antes de acontecer, vai acontecer. Se eu acredito naquilo, eu trabalho, a minha mentalidade para aquilo ali acontecer, ele vai acontecer um dia ou não. Aquilo. É quando eu manifesto aquilo. Então, essa história eu nunca vou apagar. Celular ou câmera? Celular, com certeza. Um story maker que você admira? Todas as minhas alunas. Uma marca que sonha atender? Nossa. Disney. Gravar ou editar? Gravar. Um hábito que te torna mais criativa? Produzir conteúdo. Um livro que moldou sua visão de mundo? O Poder do Hábito. Um filme que te inspira a criar? Hobbit. E um hábito que não abre mão? Dormir. Dormir bem. Cara, ela acabou de bater o recorde de bate-bola que deu certo. Jura? Juro por Deus, o bate-bola que nunca dá certo. Você fez um bate-bola... Agora vocês vão ter que me superar. Porque tá os bate-bolas de falar, vamos fazer bate-bola. Aí nunca dá certo porque alguém demora, ou eu interrompo. Você foi aqui, ó, direto, amei. Bateu o recorde do bate-bola aqui. Muito bom. E me conta um pouquinho de qual foi o exato momento em que você percebeu que o que você fazia com o celular, isso teria um espaço de mercado e poderia, inclusive, se tornar uma profissão que é a profissão de story maker. Tá. Para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouco também para aquele momento da porta aberta que eu quis entrar, né? Quando eu entrei na produtora, era 100% câmera, campanhas, produções audiovisuais que demoravam ali uns 15 dias para serem entregues. E eu cheguei lá, eu olhava para aquilo e ainda aí já vem outra crise existencial, que eu não me encontrava no meio das câmeras. A minha habilidade era em algo mais rápido, mais direto, mais objetivo, então era o celular. E aí eu ficava, como é que eu vou usar a minha habilidade para agregar no audiovisual? Porque eu não queria ser só uma social media. O meu lugar não era de gerenciamento de rede social, eu já tinha isso, eu já tinha certeza. Mas eu aceitei porque eu pensei, é o começo. O começo para eu entrar aqui foi a pessoa que abriu as portas para mim, então tudo bem. E aí eu comecei o que eu fazia? Deixa eu ir para as produções com vocês. Eu ia para as produções e eu começava a gravar os meninos nos bastidores. Porque desde sempre, eu entendia que não era só sobre entrar no Instagram de uma produtora e ver 100% dos resultados finais, dos vídeos finais que eram produzidos. Eu queria também mostrar o processo daquilo. E aí cara, deixa eu ir com vocês. E eu começava a gravar, a editar e postar em tempo real. Então, eventos corporativos, muitos eventos que eles faziam lá em Fortaleza, eu ia. E eu comecei a postar primeiro que o próprio cliente, porque o cliente ele não tinha essa visão de negócio, essa visão que a produção de conteúdo ali em tempo real ia ser algo muito benéfico para eles. E eu pegava o material que eles produziam, tipo assim, me manda uma foto, fotógrafo, me manda uma foto. Aí ele me mandava, eu já subia. Eu subia com uma narrativa legal, intencional, e eu fazia com que o resultado ele se conectasse com os bastidores, e tudo isso de celular. Até que chegou um momento que o cliente ele começou a olhar para aquilo e falar assim, gente, o conteúdo de vocês tá tão bom quanto o meu, porque o meu é só repost dos membros que estão aqui, dos convidados que estão aqui, e não gera nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de resultado.
Só que o de vocês, eu entro e eu fico, tipo, como que eles... Vidrados. Eu vou até o final, eu assisto e parece algo tão grandioso. Como que vocês conseguem fazer isso? E aí, a partir desse momento, o Lucas, como um cara muito... Ele sempre teve uma visão de negócio muito rápida. Ele, tem demanda, vou preparar minha oferta. Então, ele começou a entender que eu era um potencial muito grande para fazer parte do time dele. Porque até então ele tinha cinegrafista, ele tinha os filmmakers, os editores, mas ele não tinha uma pessoa que fosse capaz de transformar todo esse resultado cinemático que eles produziam para o cliente em algo bom para eles. Porque eles entregavam, o cliente não sabia como usar, postava de qualquer jeito, não via resultado nenhum, às vezes não contratava de novo e ficava por isso mesmo. E aí ele começou a entender que se a Malu entra como uma pessoa que vai pegar tudo o que a gente faz e comunicar em tempo real, enquanto aqui no presencial está acontecendo nas redes sociais, a gente vai começar a tornar o nosso trabalho ainda mais, ter resultados mais mensuráveis para o nosso cliente. Porque, no fim, o cliente ele faz um vídeo para elevar a experiência do aluno, do membro, faz um vídeo para postar nas redes sociais para outras pessoas verem que aquele evento vale a pena você ir. Só que se não tiver uma boa narrativa, se deixar muito para depois, não acontece. Hoje em dia é tudo real time. Eu falo, evento presencial, principalmente, é algo que demanda muito esforço, tempo, planejamento, equipe e investimento. Dinheiro, assim, é muito caro você fazer um evento presencial, principalmente em São Paulo, em Salumbre, assim, é realmente muito caro. E não compensa se você não investe em um audiovisual muito bom. Não e aí, compensa. como você mencionou, é uma equipe só para os stories, uma equipe só para feed, uma equipe para pro vídeo final, para cobertura. E principalmente os stories é onde as pessoas acompanham real time. Então ela vai lá ver no feed uma foto, um vídeo, ela já corre inconscientemente, ela corre para os stories porque ela entende que lá eu vou ter uma cobertura em real time e mais completa, onde eu vou pegar mais os detalhes, porque nem sempre a gente consegue postar todos os detalhes no feed. Então eu digo hoje para as minhas alunas que vão fazer evento presencial, eu falo: os maiores investimentos é alimentação e audiovisual. Alimentação, porque se a comida for ruim, o evento pode ser maravilhoso, o povo vai ficar insatisfeito. E audiovisual, porque todo o investimento que você teve, ele precisa ser registrado da melhor maneira possível. Então, é um investimento que compensa porque ele retorna depois. Retorna muito. E tipo, foi nesse momento que a gente começou a formalizar isso como um profissional. E eu comecei a ser incluída dentro da entrega. E foi quando, de fato, as coisas começaram a dar muito bom até para a produtora. Porque os clientes, eles começavam a ficar incrédulos. Ele saía do palco e ele ia abrir os stories, ele olhava assim, gente, como? Tem um começo, tem um meio, já tem um insight que eu trouxe aqui no palco. As pessoas já estão digitando, nossa, eu quero ir, eu quero estar aí, como é que eu faço? Então, a gente começou a realmente fazer o que eles não davam conta de fazer, que é pegar todo esse material de foto em tempo real, que a gente já estava trabalhando com isso, de vídeo que passava no telão para trazer para as redes sociais, e eles começaram a ficar incrédulos. Então, foi a partir desse momento, foi em 2021, super recente, 2021, que eu realmente comecei a sair de ser estagiária, parei de ser social media e eu realmente comecei a ser story maker, que na época a gente nem chamava de story maker, a gente não tinha nem nome, era só a pessoa que ia fazer a cobertura nos stories. E Malu, me diz uma coisa, você, com todas as crises existenciais que teve, com a insegurança que vem da Gen Z, como foi você parar e pensar, eu estou criando uma nova profissão? Porque é de fato uma profissão. Então, você sentiu medo nesse processo? Está sentindo medo nesse processo? Como é? Porque imagina que há uma responsabilidade nova atribuída a você, então levantar o movimento da profissão, da comunidade e tudo mais, ser a principal referência nisso. Como foi para você lidar com a pressão e o medo que isso gera? No início, foi assim, meio que assustador. Foi bem difícil, foi desafiador. Mesmo com o Lucas ali falando, tu é muito boa, mesmo com inúmeros clientes, isso aqui é impecável, quero de novo, mais e mais. Para mim, foi bem assustador, porque eu achava que eu não tinha uma capacidade de construir isso.
Lembra que eu te falei? Era tudo no feeling. Então, eu já tinha esse feeling. Era uma coisa que eu já sabia fazer, eu gostava de fazer, era uma paixão. Eu sei produzir conteúdo, mas não só vídeo. Eu sei transformar aquilo numa narrativa que prende, que vai gerar resultado. Só que, pra mim, jamais eu ia imaginar que eu poderia ser a frente, a voz que levaria isso pro mundo como uma profissão. Então, sim, eu tive muito medo, foram muitos desafios. E o porquê do medo? Além disso, eu sou jovem, menina, né? Muita gente me vê como menina. E o audiovisual, ele é majoritariamente masculino. E, além de ser masculino, é 100% feito de câmeras. Câmeras, coisas extremamente caras, robustas. E aí, de repente, vem uma menina com celular. Entende? Então, de repente, isso também bateu na minha porta. Cara, como que as pessoas vão me ver? Como que as pessoas vão me aceitar dessa forma? Então, esse ponto foi também uma crise existencial para mim. Eu precisei trabalhar muito a minha mentalidade em relação a esse assunto, porque eu sempre achei que eu precisava ser validada por outras pessoas e não só ter ali o meu potencial sendo reconhecido tanto pelos clientes, porque as pessoas já estavam vendo. Cara, você é muito boa. Mas eu pensei, eu jamais que o audiovisual vai me aceitar como, sabe? Como uma pessoa, um membro do audiovisual. Jamais isso vai acontecer. Então, teve muitas dúvidas. E isso também me fez atrasar um pouco. Porque aí, através desse medo, eu não me posicionava nas redes sociais. Eu não falava do que eu fazia nas redes sociais. Por muito tempo eu me escondi. As únicas pessoas que tinham acesso a mim era realmente a produtora. As únicas pessoas que tinham acesso ao meu trabalho eram eles. E aí, eles que ficavam... tinham essa responsabilidade de vender esse negócio. Eu não queria me envolver com nada. Eu só ia fazer os vídeos. No feeling e tal. Jamais achei que isso poderia se tornar uma profissão como é hoje. Mas também depois de trabalhar tudo isso, depois de enxergar esse potencial, depois de realmente... Eu preciso fazer alguma coisa com isso. As pessoas começaram, quando eu tive a vontade de vir mais para a rede social, mostrar um pouco dos meus bastidores, mesmo que ainda muito amador, que, para quem não sabe, eu já fui surfista, tá? Como assim? Entre a lista de skins, surfista. Juro, fui surfista. A minha família toda, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, são todos surfistas. E aí eu já fui surfista. Então, a minha rede social era só isso. Praia, surf, mar, enfim. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, posso também incluir meu trabalho aqui. E eu comecei a postar um pouco mais dos bastidores dos eventos que eu tava, das pessoas que eu estava tendo uma conexão. E aí, a minha galera que me seguia, tipo, 3 mil seguidores, começava a perguntar, como que você tá nesse lugar fazendo isso? Como? Foi gerando essa curiosidade. Como eu posso fazer isso também? Nossa, eu tô me identificando muito com o que tu tá trabalhando. E foi nesse momento que o medo, ele começou a dar um lugar de certeza, de vontade, de esperança, de... Nossa, as pessoas estão me perguntando. Outras mulheres, outras adolescentes, outras meninas estão querendo fazer o que eu faço. E aí comecei a... talvez... Tem um espaço aqui. Talvez eu não preciso ser validada pelas pessoas que não me enxergam. Eu preciso olhar para essa galera que quer aprender a fazer. Essa lacuna aqui. Eu preciso gerar valor para essas pessoas, ajudar elas a fazer o que eu fiz, a dar certo. E hoje, assim, a gente gosta muito de abrir os bastidores e coisas que dão errado. O que você diria que é a maior ponta solta que vocês estão vivendo nesse momento do negócio? Nossa, eu tenho uma muito, muito ponta solta, que é contratação. Time. Hoje a gente tem um time de 5 pessoas, né, no nosso negócio. Mas, quando eu falo de contratação, a gente, por exemplo, a gente não trabalha bem a nossa performance. Então, a gente não tem um tráfego muito bom. Você trabalha mais orgânico. A gente não tem um tráfego bom. Inclusive, a gente já foi passado a perna. Caramba. Já roubaram uma conta nossa muito boa de tráfego. Só para tu entender aí, uma ponta solta muito, muito solta mesmo. Outra coisa, a gente ainda está definindo como construir uma cultura legal para o nosso time.
Então, a Ah, gente que é um desafio a um longo desafio prazo, assim. muito. Então, a gente está Construção de investindo. cultura é todo dia. A gente está investindo muito, Maia, em conhecimento voltado para isso, sabe? Em como estruturar um time comercial, como estruturar um time criativo, como contratar pessoas que fazem sentido com os nossos valores, como construir uma cultura que seja saudável para a nossa empresa. Então, assim, contratação, time, uma ponta solta, é um desafio muito grande para a gente. Cara, nossa empresa é muito nova. Falando de digital, a gente Sim. tem pouco mais de um ano, né? Então, agora que a gente está começando a conseguir contratar pessoas, a delegar, eu tenho muitos problemas em delegar. Eu sou uma pessoa que eu falo, faz isso, desse jeito, com essas ferramentas. E aí, a pessoa não tem a capacidade de conseguir fazer, deixa que eu faço. E Ter a paciência engulo, do assim, treinar. a seco, entendeu? E aí o Lucas fala, cara, pra você ter um time, você precisa se ajeitar. Precisa melhorar esse seu jeito. Porque senão muitas vezes você está pagando para você trabalhar mais. E a minha saúde mental também vai lá embaixo, que eu fico... Claro. Cara, eu tô pagando pra uma pessoa, ela não tá conseguindo fazer porque talvez esse problema esteja em mim, eu tenho que insistir nela. Ah, você não conseguiu dessa forma, por quê? O que você acha que eu poderia fazer para te ajudar a conseguir fazer o que eu te pedi para fazer, eu te deleguei para fazer? E aí eu tenho muitos problemas, porque se a pessoa não consegue, tá, deixa eu fazer, porque eu quero tudo muito rápido. Deixa eu fazer, que eu preciso disso logo, preciso resolver esse problema logo. Então, também a gente tem muito esse problema. E, enfim, então, a maior ponta solta de hoje é Mas eu contratação. acredito que 99%, assim, são as fases do negócio. Então, quando você valida a oferta, o público e o produto, você vai para a próxima fase, que é justamente amadurecer o negócio. E aí, quando vem esse amadurecer o negócio, que vem junto contratar, montar time, separar os setores, daqui a pouco vem as lideranças, construir cultura. E esse é uma fase que ela não é a primeira fase, que é validar a oferta, produto e público, ela geralmente é mais rápida, porque quando você acerta a mão, você acerta. Então eu sei o que a gente vende, o público quer, tem uma demanda, tem a oferta. É fácil, relativamente fácil depois que você acerta a mão. Difícil até você acertar, depois que você acerta, Isso. pronto. Só que quando vem para essa nova fase, que é a do amadurecimento, não é algo tão rápido assim, é realmente o dia a dia. Por quê? Porque são pessoas. E pessoas é muito complexo. Muito. Então, nós estávamos antes aqui falando sobre time comercial, e aí foi até interessante, porque a especialista em time comercial falou: uma das coisas que a principal coisa que impede um time comercial de performar bem não é a falta de playbook, a falta de treinamento, a falta de processos, mas é o mental. Só que isso vale para praticamente todos os outros setores. Por quê? O comercial lida com rejeição o tempo inteiro. A pessoa tem que ter inteiro. uma autoestima, tem que ter uma confiança, porque você lida com um não o dia inteiro. Suporte lida com reclamações o dia inteiro. Então, tanto reclamação quanto elogio, tem os dois polos. Pode ser que naquele dia ela venha um monte de reclamação e no outro dia vem um monte de elogio que eleva o ego, daqui a pouco vai lá para baixo, então fica nesse vai e vem. Marketing é total desenvolvimento pessoal, é autoconfiança. Por quê? Porque você pode muitas vezes estar colocando um esforço tremendo e o resultado ainda não está da forma como você gostaria. Nossa, mas eu me dediquei, mas eu fiz, eu fui lá. E ainda assim o resultado não foi como eu gostaria. Então é uma perseverança e uma consistência que você precisa ter todo santo dia. Ou seja, não tem um setor perfeito. Operações, administração. É pepino atrás de pepino. É literalmente apagar incêndio, resolver BO. Então é o tempo todo você tem um problema que está surgindo, um problema novo. Todo o setor da empresa tem o lado luz e o lado sombra. E esse lado sombra, geralmente, ele é muito forte. Muito. Então, quando a gente fala de amadurecer o negócio, é você entender que é realmente um dos processos mais difíceis. E tá tudo Muito. bem se você, nesse momento, tá com medo, se você tá com dúvida, porque é algo que você só vai aprender no processo, você só vai aprender vivendo aquilo. Tem coisas na vida que a gente pode dar a bíblia do manual para aquela pessoa, mas ela só vai aprender vivendo aquilo na pele, no osso, na unha. Concordo. E falando do meu mercado, que é algo muito novo, que tá realmente assim, pegando, tá sendo reconhecido agora.
Essa parte é muito específica porque muitas das pessoas que entram para esse mercado acham que é só fazer vídeo com celular. Pô, já tenho meu celular, então eu vou ali fazer vídeo, stories, tá safe. É como eu falo, tá safe. Mas não é. Porque se você quer construir um modelo de negócio próspero, você tem que ter os seus processos, você tem que ter ali pessoas, você vai precisar crescer, né? E para mim foi um desafio muito grande ter essa virada de chave de não é só mais um celular, não é só mais vídeo, não é mais só sobre arte. Agora eu preciso trazer para o negócio. Eu preciso transformar isso aqui em um modelo de negócio que realmente me gere resultados. Porque até então, eu achava que... Para que eu vou precisar ter time? Se eu já sei fazer o que eu sei fazer, é só vender, pegar e ir. Vou lá sozinho e faço. Vou lá sozinho e faço, mas não é isso. Hoje, tanto no digital quanto falando do meu negócio, né, como Storymaker, eu preciso de pessoas, eu preciso de processo, eu preciso ter ali um contrato, então eu preciso de um jurídico, eu preciso sabe, ter uma rotina de vendas, então eu preciso de um comercial, porque se eu quero viver a minha liberdade, que eu prego isso, né? Através do meu celular, eu posso me tornar uma Storymaker profissional e ter liberdade financeira e ser dona da minha própria agenda. Então, se eu quero isso, eu preciso crescer, preciso entender que é um negócio. E todo negócio, e eu comecei a observar negócios de outras pessoas. Você, por exemplo, quando eu comecei no digital, quando eu realmente peguei o Instagram para buscar referências, você foi uma delas. Você sempre foi grande, sempre foi uma pessoa muito, né, bem posicionada. E aí eu olhava para você, eu pensei, ela não faz essas coisas sozinha. Não é possível a pessoa ser... É muita coisa. Tá aqui produzindo conteúdo todo dia e como é que ela... Qual o momento que ela para vender? Qual o momento que ela para, sei lá, fazer o design desse conteúdo? Que eu sei que demora. Você fazer um design de um carrossel demora. E aí eu olhava, ela não faz sozinha. Ela tem time, ela lida com pessoas. Outras empresas também eu olhava, gente, essas pessoas, existem outras pessoas por trás. Eu não posso querer fazer tudo só. Porque eu, Malu, não sei se isso é um problema só meu, mas eu era muito centralizadora. Eu queria... Eu resolvo esse problema, só eu sei fazer do meu jeito. Isso aqui é a minha visão, então eu não vou... Ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Jamais posso delegar isso aqui para uma pessoa que eu mal conheço. Então, eu tive muito esse problema, que realmente é um problema. Você precisa olhar para aquilo e consertar o mais rápido possível. E aí, quando eu entendi que se eu quero crescer, eu quero ter isso aqui como profissão e eu quero morrer fazendo isso aqui, eu preciso ter um modelo de negócio. Porque com 40 anos, eu quero me aposentar, gente. Eu quero ter uma vida de madame igual a Maia. Entendeu? Depois que eu senti o gostinho de pisar lá na Europa, eu quero isso todo ano na minha vida. Quer tá dando bonjour o tempo todo. Todo ano na minha vida. Só que se eu for só a meninazinha dos vídeos, com o celularzinho ali, eu não vou conseguir. Então, também vai muito além do time. Exato. Né, que a gente estava falando aqui. Isso até que você mencionou de ser a menina dos vídeos, assim. Você lidando com marcas grandes, players grandes, sendo tão jovem, algum momento você já sentiu um certo preconceito mesmo com isso? Ou até um receio de, talvez ela não seja muito profissional, porque ela é muito jovem. As pessoas ainda têm muito essa crença. Nossa, a Gen Z, ela não deve ser nada comprometida. Sim. Ela tem 24 anos. Tá brincando com o celular, tá brincando de negócio, fofa. Então, você já teve que passar por alguma situação assim? Já. Várias vezes, principalmente no meu começo. Lembra que eu te falei? Eu não me posicionava, eu não olhava para essa parte do meu negócio. Então, eu tive um problema muito grande, porque as pessoas me contratavam e eu não falei a parte que eu saí da empresa do Lucas, porque ele me pagava 3.500 e eu falei, eu quero mais. E ele falou, não consigo. Então, tchau. Tchau e benção. Tchau e benção, vou fazer só. E aí, quando eu comecei a fazer só, no primeiro mês, eu faturei 15 mil reais. Caraca. Só que até hoje eu não sei aonde foi parar esses 15 mil. Só que nesse começo em específico, por eu não ter tanto processo, por eu não ter clareza, por eu não ter modelo de negócio, por eu não ter
para eu não levar isso a sério, só no feeling, eu passei por algumas situações específicas que a pessoa olhava para mim. Eu falei, oi, tudo bem? Então, sou Storymaker, eu vou aqui fazer os vídeos de vocês. Você trabalha para qual empresa? Você vai fazer com o celular? Achei que era com câmera. E grandes marcas, eventos grandes, que eu não venho aqui falar o nome pra, né? Mas era surreal. E foram nesses momentos que eu... Como assim? Que empresa eu trabalho? É a minha empresa. Eu estou te servindo. E você deveria dar graças a Deus. O meu pensamento era esse. Só que o problema estava em mim e eu não entendia. E foi nesse momento que eu olhei... E aí vem muito você também que... Por que a Maia tá todos os dias aqui produzindo conteúdo de valor, conteúdo que ela consiga realmente trazer algum ensinamento para alguém que está precisando? Mostrar o conhecimento. E eu olhei, cara, isso é posicionamento. A pessoa quer ser percebida de alguma forma. E se as pessoas não estão me percebendo como uma profissional e sim como a meninazinha dos vídeos, eu preciso me posicionar direito. E foi nesse momento que eu entendi que não era só saber fazer vídeo bonito. Porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu sou perfeita. Eu sei fazer vídeos incríveis com meu celular. Mas, tá, se isso aí não é o suficiente. As pessoas querem mais. As pessoas querem saber o seu potencial. Até onde você pode agregar na marca delas. Marca grande tem muito isso. Ela não quer saber se você sabe fazer o vídeo bonito. Tudo bem, isso faz parte. É meio que uma obrigação sua quanto profissional, quanto storymaker. Mas, a partir do momento que você sabe se posicionar, sabe ser percebida, explicar sobre o seu trabalho, falar sobre como você, através do seu trabalho, gera resultados para essas grandes marcas, aí sim, elas começam a te perceber. Então, a minha virada de chave foi deixar de ser essa meninazinha do celular, dos stories, e começar a me posicionar como storymaker profissional e mostrar o quão importante eu sou para esses grandes nomes. Perfeito. Não, e teve um ponto que você falou aqui, eu sempre digo que a audiência se educa. E a audiência se educa com narrativa e com posicionamento. Então, o que eu mais vejo assim de erros que 99% das empreendedoras cometem é elas não terem essa clareza de como eu quero ser percebida, de como eu quero ser vista perante ao mercado, perante o digital, perante o meu cliente. E eu sempre gosto de trazer o exemplo da Gabi, que a gente fez uma temporada de um reality show de posicionamento com ela. Acompanhou. E a Gabi era muito interessante, por quê? A Gabi era uma menina é uma menina extremamente competente, inteligente, já tinha faturado quase 1 milhão com pudins. Quase 1 milhão com pudins. E ela falou, Maia, as pessoas não me respeitam, eu tenho dificuldade para contratar, porque as pessoas que vêm me tratam como amiguinha, e para todo mundo eu sou vista como a menina do pudim. E aí eu falei, você não quer essa percepção? Ela falou, não quero essa percepção, eu tô cansada disso. Eu falei, Gabi, na sua legenda, na sua bio, está literalmente escrito, a menina do pudim. Eu falei, cara, como é que você quer passar uma percepção de empresária, faturei aí quase 1 milhão com pudins. Como é que você quer ser respeitada se esse respeito não começa em você primeiro, na forma como você está se colocando perante o mundo? Ela, mas é que todo mundo me conheceu por ser a menina dos pudins. Ótimo, podem ter te conhecido assim. Só que daqui pra cá é você que escolhe como você quer ser conhecida. Você não pode deixar com que o outro defina a percepção que você quer passar, com que o outro defina como você quer ser tratada. Isso começa em você. E é a maior dificuldade das mulheres. É definir isso de como eu quero ser tratada. Por quê? Porque a gente se coloca muito pouco. Muito. A gente atribui pouquíssimo merecimento a nós mesmas. Então, quando a gente pensa em colocar um limite, logo você pensa, tá, mas as pessoas não vão gostar de mim se eu colocar esse limite. Talvez alguém fique chateado comigo, e Deus me livre se alguém ficar chateado comigo. Ou, eu não posso ter firmeza na minha voz, eu não posso passar um feedback negativo pro meu time, porque senão eu vou ser vista como um monstro. Eu tenho uma história muito arrogante. Boa. Só que, e aí? Você vai fazer o quê? Sempre a legalzinha, a fofinha, a nossa, é super tranquila, a trouxa mesmo, essa é a palavra. Porque as pessoas, muitas vezes, estão ali passando por cima de você, estão ali se aproveitando da sua necessidade de aprovação, da sua necessidade de ser amada, da sua necessidade de não ser rejeitada nunca. Só que isso é um comportamento, uma mentalidade muito de menina mesmo, e que você nunca vai ter a postura de empresária. Então, é você entender que como as pessoas vão me tratar
é uma escolha minha. E é uma escolha diária que você faz. Então, se você não está sendo tratada pela sua audiência, pelo seu time ou pelo seu cliente da forma como você gostaria, é porque você está aceitando aquilo e você está conduzindo eles a te tratarem da forma que você acha que merece ser tratada. Dentro da minha comunidade, dentro da formação, eu sempre falo para elas o seguinte: se aconteceu isso, a culpa é sua. É sua. Coloca esse fardo nas tuas costas, minha irmã, porque é tua. Eu tenho uma história muito boa, eu tenho várias, mas essa em específica, tinha... O audiovisual, ele é conhecido por o cliente, ele sempre... O último... Como é que eu posso falar a palavra? Serviço. A última coisa que o cliente Pronto. vai contratar é o audiovisual. A última coisa que o cliente contrata é o audiovisual. Isso para todo mundo, tá? E aí ia acontecer um evento gigante aqui do meu mercado e o cara era 11 horas. Ele mandou uma mensagem assim: então, tô precisando de uma story maker para tantos dias. E aí começava no outro dia, né? De tal hora, etc e tal. Só isso, só essas informações. E eu tenho um posicionamento dentro do meu negócio que é: eu não vendo para quem não faz reunião comigo. Eu não quero saber de conversa no WhatsApp. Para mim, isso é raso. Eu preciso extrair de você o máximo de coisas possíveis para eu saber quanto de esforço, de tempo, enfim, de time vai demandar do meu trabalho, do meu negócio. Então, se a pessoa fala para mim: preciso de um story maker para dia tal, dia tal, dia tal. Olhando ali, eu já percebo que não vai ser uma coisa para uma pessoa, mas ele me manda uma mensagem falando uma. E quem tá começando, olha para aquilo e fala: meu Deus, oportunidade quero. de ouro. Gente, nossa, vai ser ótimo. Mas eu olho para aquilo e falo: cara, você tem 15 minutos para uma reunião comigo? E ele falou: não, desculpa, tô muito apressado. Eu falei: então, desculpa, mas eu também não vou conseguir te atender, porque esse é um dos valores inegociáveis que eu tenho no meu negócio. Eu não faço projetos sem antes ter um momento com você. Poxa, eu olho para isso e eu penso: cara, a pessoa tem um evento que ela investiu tempo, energia e dinheiro naquilo, e ela não faz questão de fazer uma reunião com quem vai comunicar aquilo para o mundo. Então, para mim, ele tá me dizendo, de forma inconsciente, que ele não tá nem aí pro meu trabalho. E esse é um ponto muito importante que eu tenho, assim, dentro da formação, que eu sempre falo para as meninas: gente, vocês precisam se posicionar. Vocês não podem ter medo de falar não para o cliente de vocês. Porque se você, por exemplo, vai fazer uma prospecção, de 50 mensagens que você enviar, 49 pessoas vão falar não para você. Por que você também não pode falar não para elas? Então, muitos que estão no começo, eles têm muito esse problema de querer estar o tempo todo abraçando o mundo e achando que tudo é perfeito, maravilhoso. E eu sempre aceitando qualquer coisa. Eu tive muito os pés no chão, no sentido de: se for para eu me posicionar, eu quero me posicionar direito desde já. E eu tenho para mim que posicionamento é uma construção. E aí eu sempre falo: eu tô construindo o meu presente de sucesso. E o meu posicionamento, ele vai muito nessa linha, uma construção. Só que desde lá do comecinho, quando eu tinha 3 mil seguidores, que 100% era amigos e familiares que jamais comprariam de mim, só que eu sempre pensei em: eu quero ser referência, eu quero mostrar que eu sou a melhor, que eu tenho processos empresariais. Eu não sou uma menininha que faz vídeo bonito. Não, eu sou além disso. Eu vou gerar resultados reais para pessoas que querem ter o meu trabalho. Então, desde aí, a gente já começou a montar processos criativos, processos de vendas, eu e o Lucas, né? Então, a gente... Quando o cliente chegar, qual vai ser a jornada dele? Eu não quero ficar vendendo o meu trabalho por WhatsApp, porque para mim isso não tem valor nenhum. Ali, começa uma conversa, beleza, mas eu quero ter olho no olho. A pessoa precisa... Eu sou mulher, eu sou jovem, eu trabalho com celular. A pessoa precisa olhar para mim e falar: caramba, realmente vale a pena. Eu preciso ter essa menina no meu time, ela precisa comunicar o meu evento, ela precisa estar comigo, porque ela é diferente.
E vai muito além de uma cobertura, né? Não é só uma cobertura, só stories bonitos. Tem uma frase que o Scott Badbury, que é o ex-VP da Nike da Starbucks, ele sempre diz, que é: as marcas que contam histórias sempre vencem. Então, quando você faz uma cobertura que exige essa estrutura de pesquisa por trás, de ok, o que é esse evento? Se, por exemplo, é um evento de entrega de uma mentoria, tem uma narrativa que você tem que seguir ali para gerar desejo naquele produto. Se é um evento aberto que vai ter o pitch de um novo produto, existe outra estrutura de narrativa que você precisa contar para fazer com que a pessoa tenha desejo e gere conversão. Então, vai muito além de você ter um celular e gravar algo, mas é sobre você contar histórias que vão fazer com que a sua marca, no final do dia, vença e converta. E muitas vezes o empresário ele ainda não tem essa visão, as marcas não têm essa visão de que a história que eu contar aqui determina o resultado que eu vou ter lá na frente depois. Com certeza. E tem um ponto também que as pessoas ainda não entenderam, que é, você tá... Eu, quanto story maker, eu penso assim. Por exemplo, Malu, tenho aqui a Wonder, que vai ter um evento e eu preciso de uma story maker. Na minha cabeça, eu penso, tá, eu acompanho a Maia, mas o que é a Wonder para ela? O que ela quer contar dessa vez com esse evento? Qual é o quê? Então, para mim, não faz sentido nenhum uma pessoa ainda, tanto um profissional quanto também o cliente, ele não aceitar e não ter isso dentro de um processo, uma reunião, um briefing, uma coisa que está aqui, sabe? Eu e você, um olhando para o outro e questionando e ouvindo. Então, para mim, para você contar uma boa história, você também precisa fazer um bom processo de extração antes. Começa sabe? antes dessa história. Tudo começa antes. Eu brinco muito, essa frase é muito boa. Eu falo que cobertura em tempo real não é em tempo real. Ela começa muito antes do real time. Porque você precisa ter esses momentos de extrair, de buscar referências, de entender muito mais o antes, o pré, trabalhar mais na pré-produção para que a sua produção ela seja excelente, sabe? E hate, Malu, você já recebeu? Como é que você lida? Lido bem ou choro um pouquinho, me isolo, como um sorvete? Como funciona o hate? Então, hate eu recebo muito. Por que você recebe muito? Explicando esse ponto. Não é porque eu sou uma pessoa ruim ou má. É porque... Lembra? Eu falei que eu sou uma referência no meu mercado como mulher num ambiente que é majoritariamente feito por homens. E dentro desse lugar, além disso, eu também trabalho com o celular. E eu trago pautas que o mercado audiovisual ainda não estava pronto para isso. Porque a gente vem... Eu lembro dos meninos que eles eram muito artistas. Eles, eu faço minha arte. Se o cliente fala para mim que essa cor não é... Essa cor tem que ser amarela, eu vou dizer para ele que tem que ser branca por causa de X, Y, Z. Eu já entendo que não é sobre ser artista. É um modelo de negócio. Eu trago assuntos de posicionamento, enfim, de vários assuntos que eles não estavam aptos para receber. E uma menina, uma jovem, então eu recebo muito. Tipo assim, muito dos hates que eu recebo são story maker, não é profissão. Só que para mim isso não faz sentido, porque se existe uma demanda absurda por esse profissional e tem pessoas que estão se tornando story maker e gerando muitos resultados para os clientes, não faz sentido. Então, eu recebo esse tipo de hate. No começo, doía muito, machucava muito, até porque eu tenho esse lado de ser validada no digital. As pessoas querem... Eu posto um conteúdo, eu não espero uma enxurrada de hate, eu espero as pessoas me elogiarem, ou então ter uma dúvida que eu possa ajudar a pessoa a resolver. Mas eu não espero uma pessoa vir debochar Ninguém posta esperando, né? Tomara que alguém jogue um hate aqui, por mais que gere engajamento. Tem algumas pessoas que, na verdade, fazem isso, né? Propositalmente, envolvem-se em polêmicas. Nossa, eu odeio isso. Envolve-se em polêmicas, para de pegar hate. A pessoa viu um comentário que pegou hate, aí ela fixa aquele comentário para gerar mais burburinho, mais engajamento. Nossa, não. Eu acho o cúmulo do, pelo amor de Deus, me deem atenção. Eu também não gosto. Aí tu me perguntou como você lida com isso. Eu não sei lidar ainda.
num sentido de... Não choro, tipo, eu não fico num limbo, não. Mas eu ainda não sei lidar porque eu quero retrucar. Eu quero provar pra pessoa que é profissão. Eu quero retrucar. Então, eu vou te dar um exemplo muito bom que aconteceu esses dias, que uma pessoa aleatória falou mal de mim nas redes sociais. E aí eu tava em Paris, parei tudo que eu tava fazendo, abri meus stories e comecei. Story Maker é profissão. Sim, como é que você me explica essa agenda e essa conta bancária? E print. Só que aí depois eu pensei, eu preciso me importar menos, vou viver a minha vida. Sabe o que é o mais legal? É que a melhor resposta pro hater é o silêncio. E depois que você aprende... Mas é que depois que você aprender isso, que a melhor resposta, que vai deixar ele mais irritado, não é o retrucar, é o silêncio. Porque eu entendo você, eu também tenho isso, assim, de... eu quero provar que a pessoa tá errada. Mas aí eu lembro, toda vez assim que tem algum hate, eu lembro, vai doer muito mais na pessoa se eu ignorar do que se eu responder. Eu não sei se acontece com você, com a tua comunidade, mas eu consegui construir uma comunidade que, além de ser a infoprodutora ou a Story Maker referência, mas as pessoas são fãs. Sim. Fãs da Malu. Aí elas compram uma briga por você. E elas começam a enviar... Mas aí que é maravilhoso, porque você tá aqui, ó, quietinha na sua, vivendo sua vida plena em Paris, e a comunidade tá lá, ó, lascando, retrucando. O pior é que eu acho que elas pensam que eu sou a porta-voz. E elas começam a falar assim, retruca essa pessoa. Manda essa pessoa aí se ligar. Faz um vídeo. E aí eu comecei isso... elas estão querendo, eu vou fazer. Só que depois eu comecei a observar que nem sempre... eu preciso fazer exatamente o que a minha comunidade está pedindo. Eu também preciso ensinar elas sobre posicionamento. E aí, uma das coisas que eu comecei a mudar no meu posicionamento foi isso. Cara, quer falar que Story Maker não é profissão? Eu vou provar de uma outra forma que, além do meu silêncio, mas com os meus resultados e de centenas de alunas que eu tenho, que é. E aí, agora, os haters, eles estão tendo que se esforçar tanto para construir uma narrativa, para tentar convencer que Story Maker não é profissão, que eu acho que, ultimamente, eles andam com preguiça. Que aí os haters deram uma diminuída, entendeu? Mas é isso que vai acontecendo, é um movimento natural, assim, de tantas pessoas... Imagina que a pessoa tá lá batendo, falando não é. E você tá cada dia mais crescendo mais, ocupando mais espaço, cobrando mais alto, gerando mais resultados, você invalidou o argumento. Isso. Acabou o argumento. Assim então, que a gente... a melhor resposta pro hater é o resultado e o silêncio. É isso. É sempre. E olha, agora eu quero saber, antes da gente começar as perguntas da audiência, qual a decisão mais difícil que você já precisou tomar na sua vida pessoal? Nossa. Talvez não, vou falar com certeza. A decisão mais difícil que eu tive que tomar foi ter que sair de Fortaleza e vir morar em São Paulo para construir um negócio aqui. Não que não é possível construir esse negócio lá ou em qualquer lugar do mundo, mas o que eu queria estava aqui. Eu sempre tive isso como meta. Eu quero morar em São Paulo, eu quero estar numa cidade grande, eu quero estar com grandes empresas, grandes negócios. E eu sabia que eu tinha que vir para cá. E é uma história muito curiosa, porque eu não vim para cá, não foi algo planejado, foi muito empurrada, né? Eu vim de férias para o Rio de Janeiro, montei uma mala cheia de biquínis, de shortinho, e aí no Rio, eu passei 3 dias no Rio, uma agência me chamou para fazer um trabalho na BGS com a Samsung. E depois, outra pessoa, em outro dia, me chamou para fazer Seara Gourmet com o Bruno Mars. E aí, 2 dias seguidos, eu falei, vamos para São Paulo, turma. Tava eu, o Lucas e a minha cunhada. Vamos lá que eu vou fazer isso. E aí, eu fui. E aí, foram, em 2 meses, 45 projetos que a gente fez como produtor e envolvia muito Story Maker também, em 2 meses aqui em São Paulo. E aí, eu ligava para minha mãe, eu falava assim, mãe, então, tá acontecendo. Aqui as coisas estão acontecendo. Você acha que eu fico? E ela vai ficando. Só que tinha um lado meu que olhava,
poxa, eu vou perder a minha irmã acabado de nascer. Ela tinha 3 meses, eu acho, de vida. E aí eu tenho 3 gatos e 2 cachorros lá em Fortaleza, que eu não tenho condição de trazer eles agora, não pelo dinheiro, mas pelo espaço, pelo momento que eu tô. Então a expansão dói, sabe? Dói, é uma feridazinha ainda que tá meio que aqui, que machuca. Então essa decisão de mudar para expandir e para ter mais uma meta, né, um checkzinho de meta foi doloroso, ainda é. Mas eu entendo, tô trabalhando isso, eu entendo que é algo bom pra mim, pra minha eu do futuro. Aí sabe aquele, isso aí, esse problema a minha eu do futuro resolve. Eu fico jogando, a minha eu do futuro resolve. Muito bom. Agora nas perguntas da audiência. @Tainá Ruiz. Como vocês lidam com a comparação nas redes, especialmente em um meio tão competitivo como o digital? Comparação. Eu entendo, por muito tempo, no meu começo, eu me comparava muito com as pessoas do modo errado. Eu me comparava, por exemplo, eu preciso ser essa pessoa. Vou te dar um exemplo. Maia. Tu era uma pessoa que eu olhava e eu pensava, eu preciso ser igual a Maia. Porque ela é cara, porque ela usa blazer, ela coloca um batom bonito, uma pele bonita, um salto bem caro. Vou fazer a mesma coisa. Então, no meu começo, por eu me comparar do jeito errado, eu usava blazer, salto e achava que aquilo ali era eu. Só que não As era. pessoas pegam só os códigos externos e não os E princípios que fazem a construção por trás. Não é que eu não use blazer, eu uso, mas quando eu quero, do jeito que eu quero. Não era, antes eu me comparava, eu achava que aquilo ali era só dar certo porque é dessa forma. Só que depois eu comecei a estudar isso na minha cabeça e eu pensei, não, eu preciso ser eu. O que tem de melhor em mim que as pessoas podem... O que eu posso gerar de valor através do meu melhor? Através da minha essência. Eu não sou uma pessoa que quer usar blazer todo o tempo para aparecer nas redes sociais. Eu quero poder aparecer com tênis, com as minhas calças cargos que eu amo, sabe? Não conversava. Então, eu comecei a me comparar num sentido de... Eu olhava para a Maia e falei assim, nossa, eu quero muito conquistar tudo que essa mulher está conquistando, chegar nesse patamar. Aí eu olhava para mim, como eu posso fazer isso com as condições que eu tenho, da forma que eu sou, com a minha identidade, sem eu precisar ter que me moldar em ser outra pessoa. Então, eu estou lidando assim, eu olho para mim. Inclusive, dentro da minha formação também, eu ensino as minhas alunas a ter um processo de autoconhecimento. Então, um dos primeiros módulos tem que ter é mentalidade e autoconhecimento. Porque a partir do momento que você quer ser grande, ter um negócio próspero ou qualquer outra coisa do tipo, você precisa se conhecer. Não adianta nada eu querer gravar um vídeo e colocar um blazer com um propósito de parecer ser boa. Na verdade, não é isso. Então, hoje, para quem está precisando, Tainara, para você, por favor, autoconhecimento. É a chave de tudo. É que ninguém nunca vai ser tão bom em ser você mesmo do que você mesmo. É o seu superpoder. E essa questão da comparação, o fato é, nós vamos nos comparar. Isso é inevitável. Sendo mulher, estando no digital, estando rodeada de pessoas com muito resultado, você vai se comparar. Pronto. Então, quando você parte dessa premissa, eu vou me comparar, é você entender que muitas vezes a comparação ela não é algo ruim. Assim, eu não acho que a comparação é ruim. Ela é ruim quando ela te trava. Mas eu uso a comparação muito como uma bússola. Então, quando eu vejo alguém e independentemente do seu tamanho, você se compara. Sim. Então, eu me comparo, a Malu se compara e toda mulher que você conhece se compara, gente. Isso, assim, é importante falar sobre isso, porque não importa o tamanho do negócio, o tamanho daquela mulher, o tamanho do faturamento dela, ela se compara. Pronto. Todas as mulheres que eu conheço todas as mulheres mais bem-sucedidas do digital. Já sentei na mesa de todas e eu posso garantir para vocês. Todas se comparam. Então, começa por aí. E a comparação, ela pode ser uma bússola. Por quê? Porque você nunca vai se comparar com algo que você não quer. Então, se, por exemplo, eu não tenho desejo, sei lá, de ter um Porsche. Se eu não tenho desejo, não tem por que eu me comparar com aquilo. É simplesmente aquela pessoa tem e aí, beleza. Que bom, ela mora legal, na parabéns. praia. Por exemplo, uma pessoa que mora na praia. Eu, Maia, não gosto de praia. Então, eu não vou me comparar com quem mora na praia, porque não é um desejo meu. Agora, quando eu começo a me comparar, é porque, no fundo, aquilo ali, ou o resultado que aquilo gera,
é algo que eu quero. Então, você pode usar a comparação como uma bússola. Então, olha, eu estou me comparando com isso porque eu quero isso. Qual foi o caminho que essa pessoa percorreu, que eu posso percorrer também. E lembrar sempre que o sucesso de outra pessoa não vai anular o seu. Isso é uma mentalidade escassa que a gente tem no nosso mercado. De que, nossa, que agora fulana tá crescendo muito, fulana tá se destacando, tá criando aí uma nova profissão e vai pegar todos os leads do mercado. Gente, essa é uma mentalidade tão escassa, mas tão escassa. Não existe isso. É um mercado gigante, abundante, com uma margem de lucro enorme. Enorme. E o mais bacana, e eu sou muito defensora, assim, eu levanto muito essa bandeira. Tem muita gente que... a Malu tá crescendo. Eu não vou marcar ela nos stories, porque senão ela vai ter mais reconhecimento. Eu não posso divulgar, falar do trabalho dela, senão ela vai pegar os meus leads. Quando eu comecei o podcast, esse questionamento foi levantado. Nossa, mas você vai entrevistar outras mulheres, você vai levar sua audiência para elas. Falei, que bom. E aí, a minha aluna pode comprar de outra mulher e essa outra mulher pode trazer uma nova aluna para mim. Então, todo mundo sai ganhando. Num mercado que prospere, que outras pessoas crescem, todo mundo tá ganhando. Me preocuparia se não tivesse ninguém crescendo. Aí a gente ia falar, ferrou. Aí Então, a gente tá tem alguma coisa errada que não está certo. Exato. Agora, se tem pessoas que estão crescendo cada vez mais, batendo meta, começando uma profissão nova, gente, isso é maravilhoso. Porque isso significa que o mercado está crescendo. E eu tenho que abraçar as pessoas novas que estão chegando, dar esse espaço e essa visibilidade, porque é o famoso gatilho da gratidão. Se eu trazer para você um resultado, cara... Maia, eu fui lá no seu podcast, isso me abriu portas para vários outros convites, vários outros podcasts. Você será eternamente grata a mim por isso. Eu vou lembrar para você de você Exatamente. no resto da minha vida. Exatamente. E isso é muito bacana, porque a partir disso vem parcerias estratégicas, vem resultados compartilhados. Então, é uma mentalidade muito escassa você achar que, nossa, é que a fulana ela tá crescendo tanto, ela tá sendo tão reconhecida. Que bom. Se aproxima dela, então faça amizade com ela, então conversa com ela, então. Nossa, que vocês podem crescer juntas. Eu não sei se com muitas... ou com outras mulheres isso acontece, mas pelo menos comigo, no meu mercado, eu enfrentei muito essa solidão. De, tipo assim, quando eu comecei a crescer muito, quando eu comecei a falar mais sobre cursos, né, infoproduto, a querer ensinar outras pessoas, eu tive uma rejeição de pessoas que eu conhecia na área absurda. Agora vai virar vendedora de curso. Tudo pelo dinheiro. Não é, gente. Eu também levei tempos. Eu gastei a minha energia, o meu dinheiro, o meu tempo para ter o conhecimento que eu tenho hoje. E que bom que outras pessoas querem acessar esse conhecimento, sabe? Então, eu passei muito por isso, de solidão. E tem um ponto que tu falou sobre, cara, o mercado é muito grande. E esses dias eu estava fazendo uma pesquisa para fazer uma produção de conteúdo. E em 2024, se eu não me engano, foram mais de 42 bilhões de dólares que a Creator Economy, só a galera produzindo conteúdo, movimentou. E aí eu também, nessa pesquisa, eu vi que no Brasil, pelo menos, tem 20 milhões de empresas cadastradas. Ou seja, a gente nem vai colocar a parte ilegal da parada. É muita oportunidade. Não existe nem se eu fosse a Mulher-Aranha, a Mulher Maravilha, eu iria conseguir ter todas essas pessoas, essas empresas, esses leads no meu negócio. Então, assim, essa onda que acontece quando tem uma pessoa lá em cima e outra aqui embaixo, essa rejeição, ela vai ser melhor do que eu, ela é melhor do que eu. Não. Tira isso da cabeça, começa a trazer a comparação para um lado bom, porque é o que a Má falou, você vai se comparar. É óbvio, toda mulher se compara. Não tem como você falar para mim que você não vai se comparar, você não se compara. Se compara sim. O ponto é pegar isso e traçar um plano para você chegar lá do seu jeito, mais rápido, e não ficar... Ai, meu Deus, é melhor do que eu. Pronto, vou sentar aqui e vou assistir ela sendo melhor do que eu. Não, pra mim, não. Agora, a pergunta da @bianca.arcenego. Para quem está começando, mas está estagnada, o que você aconselha? Falando do digital ou da profissão? Do digital. Eu aconselho que você invista ali um tempo para você ter conhecimento. Você precisa, se você quer acelerar seus resultados, hoje no digital nós temos inúmeras mulheres e pessoas que estão ali dispostos a te ajudar de alguma forma. Então, investir em conhecimento, para mim, foi
uma virada de chave muito grande. Eu era uma pessoa que achava que eu dava conta de tudo sozinha, que o Lucas já era a pessoa suficiente para eu bater papo e trocar estratégias, mas não. Então, se você puder, invista em conhecimento. E outro ponto é, não desista. Né? Eu tenho comigo uma frase que eu sempre falo, que é movimento gera movimento. Então, quanto mais você movimenta, mais você vai colher os frutos desse movimento. Então, se movimente, tenha pessoas... O ambiente também, ele importa muito. Nossa. Então, olhe ao seu redor, veja as pessoas que você anda hoje. Eu, Malu, por exemplo, por ser jovem, por ser mulher, e eu estava num ambiente meio escasso, as pessoas não estavam querendo crescer, eu tive que ter essa maturidade tão cedo de parar, olhar para mim e falar, o ambiente que eu tô hoje, daqui a 3 anos, vai ser um ambiente que vai me acelerar ou vai ser um ambiente que vai me puxar para baixo? Então, esse ponto de olhar para você, olhar para o ambiente que você tá, também é muito importante para quem está começando agora. Perfeito. E ó, enquanto a gente vai pegando o presente, Ai. Uma verdade nua e crua do digital. Não existe perfeição. Quem tá aqui no digital e mostra uma vida perfeita, desconfie dessa pessoa. Para mim, perfeição não existe. Então, o digital, ele não o digital, mas muito mais com esse avanço das redes sociais, da internet, né? As pessoas estão cada vez mais criando conteúdo, buscando algo perfeito. Uma vida perfeita, um conteúdo perfeito, o rosto perfeito, a roupa perfeita. E isso me preocupa um pouco, porque eu já tive nesse lado da perfeição. Então, eu passei, por exemplo, 45 dias sem produzir conteúdo para mim, porque eu não tinha o meu estúdio igual eu tinha lá em Fortaleza. E isso me atrasou. Poxa, eu tô fazendo mal para mim mesma porque eu tô buscando a perfeição. E isso se dá por conta do digital. O digital ensina a gente a querer fazer tudo perfeito. Quantas mulheres não deixam para depois um curso que elas poderiam estar lançando hoje porque, não, eu não tenho onde gravar. Não, eu não tenho o blazer perfeito para fazer essa aula. Será que as pessoas vão comprar de mim? Será que alguém vai acreditar em mim? Então, acho que a verdade no icru digital é que não existe perfeição e quem prega isso, desconfie. E pegando esse gancho, uma coisa que aconteceu comigo, que foi no meu primeiro lançamento, a gente fez, o estúdio ele ainda estava sendo reformado, então o Lucas, que era o meu estrategista, só tinha eu e ele. Eu era expert, ele era o estrategista e só existia isso. Ele era o filmmaker, ele era o fotógrafo, enfim. E aí ele estava sentado numa lata de tinta, a única mesa que a gente tinha, ela era minúscula, super fina, não cabia nem direito meus braços aqui. E foi assim, e detalhe, só tinham 10 pessoas na live, 20 pessoas na live e 6 pessoas compraram. Caraca. Eu podia olhar para aquilo e pensar, nossa, só 6 pessoas, porque as 20 não compraram. Só que taxa de conversão altíssima. Só que o restante, gente, era minha mãe, era minha avó, era o meu avô lá em Porto Velho. Então, eu olhei para aquilo e falei, 6 pessoas compraram. A gente saiu para jantar, a gente comemorou aquilo. E eu pensei, nossa. E antes de comemorar, eu olhei para a sala, eu olhei para o Lucas e eu pensei, cara, eu ainda tinha te dado a opção de desistir, que aquilo ali não ia dar certo. Que olha aqui, o que a gente tem? Tem nada. Ainda bem que tu falou pra mim, bora, que vai dar certo. Então, perfeição não é o melhor caminho. Não é. Quero ver o que acontece se não desistir. Sempre falar essa frase todos os dias. E que bom que você não desistiu. Sim, hoje eu estou aqui contando a minha história no Ponta Solta Podcast. Nossa, eu tô muito feliz, Maia, juro. Eu que tô feliz de você estar aqui. E temos presente pra você, nosso personalizado. Gente, olha! Espero que você goste. E você vai ver que dentro tem um kit de tênis. E aí tem um óculos também bem chique, se você quiser abrir, já dá uma olhada. Posso abrir? Claro, deve. E a gente traz ver. sempre esse kit como presente, porque a gente quer incentivar as mulheres a terem hobbies. Não acredito! Aham, eu tem. amo isso aqui! Gente, eu tô procrastinando Presente em da comprar! Ruda. Agora você tem um cheirosinho. Nossa, que Bem delícia! de madame. De Pra vocês madame. colocarem no estúdio, Que na casa mais? de vocês. Tem o personalizado. Moletom, vou usar muito. Nossa, ele é quentinho, viu? Quentíssimo. Cara, São Paulo é muito frio. Eu sou do sul, né? Eu sou do Friolenta. Nordeste. Eu não sou do Nordeste, sou do Norte, mas eu morei por 10 anos no Nordeste. Eu tô sofrendo muito vai parar de com sofrer a minha agora. casa.
com moletom. Ai, que Temos lindo! Amei! Nossa, essa e a mulher gente quer incentivar é cada muito... vez mais isso, que vocês tenham diferentes hobbies, Amei. que vocês pratiquem Amei, esportes, amei. porque cuidar de Meia. você, cuidar do negócio. Amei! Nossa, eu amei, gente. Isso aqui é muito, muito, muito excelência, né? Vocês aprendam. E colocar o nosso melhor em cada detalhe, né? Eu Colocar amei, excelência Maia, em cada arrasou. detalhe. Ai, que bom, fico feliz. Obrigada pela sua presença, por servir tanto, por contribuir. Eu amei o papo, amei poder conhecer mais do seu negócio, conhecer mais de você. A gente se conheceu super aleatório, Foi assim, muito. né? A Malu tava cobrindo um evento que eu participo, um mastermind que eu participo. E aí ela chegou perguntando da Wonder, como se torna Wonder, etc. Gente, e eu achei que a Maia, ela era uma pessoa, assim, tipo, inalcançável. Ah, meu No Deus, eu estou sentido- trabalhando isso no posicionamento. Não, porque tem muita gente que acha que no é... sentido de, tipo Aham. assim, eu não vou chamar ela pra falar algo, porque eu acho que eu vou estar incomodando ela, sabe? Só que aí eu pensei, tô com medo, mas eu vou com Vou medo com medo mesmo. mesmo. Maia, oi! E aí eu só falei, oi, lembra? Eu tava num cantinho, aí eu falei, oi! Ela veio vindo na minha direção. Eu, meu Deus, eu não tinha ensaiado essa parte. Eu pensei que isso não ia acontecer. O que eu faço? Então, pra mim, né, a percepção aumentou. Porque tem muitas experts no digital que acham que, eu vou falar aqui com as pessoas, a percepção dela de valor vai baixar. Não, mas aumentou. Porque, pra mim, eu jamais achei que a Maia Santos ia vir na minha direção e falar comigo. Sabe? A gente bateu muito papo, gente. Foi bem Foram, acho que uns gostoso. 30 minutos a gente falando sobre Wonder, sobre negócio, sobre digital. A gente falou sobre hater. Eu fiz uma pergunta pra ela e naquele dia, foi um dia que eu falei pro Lucas, eu falei assim, cara, a Maia é muito boa. A Maia, ela falou pra mim uma coisa sobre os haters que eu vou seguir isso aqui. Sabe? Então, nossa, pra mim esse dia foi Ai, que bom. Fico guardado muito no feliz. coração. Esse e hoje, agora. E isso, também. é Vão óbvio, ser dias que a claro. gente vai lembrar pra sempre. Malu, divulga suas redes sociais pra quem não te acompanha ainda, passar a te conhecer mais. Pode deixar. Gente, eu tenho uma premissa que eu tenho que estar em todos os lugares. Então, a minha rede social no Instagram é @_MaluAndrade. E as demais são eu, Malu Andrade. Então, TikTok, Pinterest. Eu tenho muitas inspirações no Pinterest. E, enfim, YouTube. É isso. Muito bem, obrigada pelo seu tempo, por toda a sua história que compartilhou aqui. E para você que está nos assistindo, não esqueça de comentar qual foi o maior insight que você teve ao longo do episódio, conhecendo mais da história da Malu, conhecendo mais sobre a profissão de Storymaker. E para você que quer me acompanhar nas redes sociais, @MaiaSNTS também em todas as redes. A gente tá TikTok, YouTube. Vocês podem acompanhar, cada rede dentro do nosso ecossistema de canais tem um propósito, então você nunca vai ver o mesmo conteúdo em todas as redes sociais. Sempre são conteúdos diferentes, com propósitos diferentes. Ou seja, fonte inesgotável de conhecimento para você. Vai ser um prazer te receber lá. E você pode acompanhar também as redes sociais do Ponta Solta, @PontaPodcast. Também no Instagram, além dos cortes que a gente compartilha aqui dos episódios, sempre tem conteúdos de muito valor, conteúdos com indicações de filmes, séries que a gente acaba trazendo aqui. Então, todo dia tem conteúdo lá para vocês também, vai ser um prazer imenso. Se você ainda não acompanhava o podcast, toda terça-feira ao meio-dia nós temos episódios novos, tanto no YouTube quanto no Spotify. E lembrando mais uma vez, esse podcast é em parceria com a Rubla, nosso parceiro de negócios do futuro. Você pode saber mais a respeito da plataforma clicando no link que vai estar abaixo na descrição. O meu muito, muito obrigada. É uma honra poder servir cada mulher que nos assiste, escuta e acompanha aqui o podcast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.